honra que eu medio esse debate aqui no dia de hoje. Esse projeto é mais um projeto da OAB, em parceria com a ACIMON, CP10, Associação Médica, a AMA, que é a Associação de Mulheres em Ação de João Monlevade, e uma realização da OAB João Monlevade e da Comissão da Mulher Advogada dessa subseção. É com muito prazer, muita honra, que nós iniciamos esse ciclo de debates, e esse primeiro tema tem como título, como indagação, os impactos do isolamento social e crise econômica no trabalho feminino. Sabemos que a pandemia está aí e tem gerado uma série de modificações no campo prático para várias mulheres, para todas as mulheres. A realidade mudou, a vida não é mais como antes, e nós achamos necessário e importante tratar essas temáticas aqui no nosso canal do YouTube. Então, compartilhem aí com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque é extremamente relevante que esse conhecimento chegue a todas nós mulheres, Só de sermos mulheres, temos interesse nessas temáticas. Eu vou começar o ciclo de debates, primeiramente agradecendo a todas as participantes, a todos os parceiros desse projeto e dizendo a todos vocês que nos assistem que em breve teremos mais palestras. As palestras, esses ciclos de debate com transmissão ao vivo, serão feitos de 15 em 15 dias no canal do YouTube da OAB João Monlevade. E cada semana desses 15 em 15 dias, vamos mostrar para vocês quais vão ser os temas e os palestrantes. Então, contamos com vocês também para os próximos e futuros eventos. Nós vamos começar o debate de hoje com a doutora Elivânia Felícia Braz, que é advogada formada pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em Direito Processual pelo IES-FUNSEC em João Monlevade, especialista também em Educação à Distância pela Uninter e atualmente pós-graduanda em Mediação, Gestão e Resolução de Conflitos, sendo também presidente da Comissão da Mulher Advogada da 75ª Subseção e presidente da Associação de Mulheres em Ação AMA João Monlevade. Elivânia, como pergunta para você nesse debate, nós gostaríamos de saber quais são os fatores que contribuem para que o isolamento social tenha um impacto maior na vida e no trabalho da mulher. Com você a palavra, Elivânia. Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Bom dia a todas as debatedoras dessa live. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a doutora Larissa pelo convite à AMA para participar desse projeto tão bacana que visa levar informações e conhecimento de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, para todas as mulheres. Eu estou aqui hoje, como a Larissa me apresentou, como presidente da Comissão da Mulher Advogada, que tem um papel social dentro da nossa sociedade, não só do grupo das advogadas, mas também na sociedade monlevadense, e como presidente da AMA, que é a Associação Mulheres em Ação de João Monlevade, que trabalha desde 2012 na defesa dos direitos das mulheres, na capacitação, no empoderamento feminino, através de informativos, através de palestras, ações sociais e debates como estes que a gente está tendo aqui agora. Bem, respondendo a sua pergunta, Larissa, eu penso que o patriarcado e o machismo estrutural, eles são fatores que impactam grande e negativamente a vida e o trabalho da mulher. E nesses tempos de pandemia, a gente tem verificado que esse patriarcado, que esse efeito tem surgido de uma forma muito mais grandiosa, muito mais negativa e grandiosa na vida das mulheres. Aí muitas pessoas vão perguntar, o que seria esse patriarcado, o que seria esse machismo estrutural? Curiosamente, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, infelizmente, acontecem no nosso dia a dia com bastante frequência e a gente acaba não visualizando, a gente acaba deixando para lá. Vamos lá. O patriarcado, ele nada mais é
do que a autoridade que foi colocada institucionalmente aos homens de uma forma colocando-os acima das mulheres no ambiente domiciliar, na sociedade como um todo e nas outras diversas organizações, na política, no emprego, na religião e até mesmo na cultura. O patriarcado ele trata a mulher como um papel socialmente inferior ao do homem, seja econômica, política, física e emocionalmente. Expressões como se mulher quer direitos iguais, então que ela vai carregar um saco de cimento. Se você não quer sofrer abuso, use uma roupa mais adequada. Mulher é sexo frágil, nasceu da costela do homem. Quando a gente sai com os nossos companheiros, os nossos namorados, e a gente vai num restaurante, para quem que o garçom entrega a conta? É para a mulher? Isso são declarações, são situações que, reproduzidas ano a ano, geração após geração, deixam o patriarcado reinar na nossa sociedade, diminuindo a figura da mulher e gerando problemas sociais muito graves, desigualdades gigantescas na vida de todas as mulheres, independente de sua classe social, independente da sua classe social e da condição econômica. Isso acontece para todas as mulheres, simplesmente pelo fato delas serem mulheres. A maioria das mulheres prefere, então, relevar. Isso já está tão arraigado que a maioria das mulheres prefere relevar e deixar trazer essas expressões como foi só uma brincadeira, isso é um deslize, uma piada, uma bobagem, não vale a pena me desgastar por isso. Mas isso caracteriza o machismo estrutural que a gente vai deixando para lá e isso vai se repetindo geração após geração. Outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui hoje, nesses minutinhos que a gente tem para falar, sobre o impacto desse patriarcado e do machismo estrutural na vida das mulheres, é a questão salarial. Em média, as mulheres têm um salário de 7% a 10% inferior ao dos homens. Em média, nós observamos que a maioria dos cargos, os cargos de maior importância, seja nas organizações, seja nas instituições, na igreja, na política, eles são ocupados preferencialmente por homens. Os homens são, então, dessa forma natural, entre aspas, considerados a autoridade suprema dentro de casa, e isso se repete em todas as outras instituições. E com a pandemia, gente, e a necessidade de isolamento social, a gente tem visto que essas situações elas se intensificaram, uma vez que a maioria dos homens continuou a sua rotina de sair para trabalhar, de deixar a casa para, entre aspas, prover a família, ao passo que a mulher, mesmo também tendo profissão, mesmo também tendo trabalho fixo, viu-se obrigada a ficar em casa, cuidando da casa, cuidando da família, cuidando dos filhos, além de se desdobrar para cuidar da casa, intercalando as tarefas domésticas, o cuidado com os filhos e também a sua rotina laboral. Então, essa necessidade de isolamento em razão da pandemia, ninguém pediu isso, ninguém contribuiu para isso, mas é uma realidade que tem impactado negativamente aí na vida da mulher. Estudos do IBGE trazem que as mulheres dedicam, em média, 10 horas a mais do que os homens no desempenho dos afazeres domésticos. Então, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da educação dos filhos é outra herança do patriarcado, outra herança desse machismo estrutural, porque a educação dos filhos ela é de competência, é de responsabilidade das mulheres. Por que não dos homens? A gente não tem buscado essa igualdade, mas podemos perceber em todos os exemplos que essa atribuição ela é dedicada especificamente às mulheres. E agora, na pandemia, além disso tudo, a mulher também passou a ter o papel de professora. Porque a grande maioria das mulheres é quem tem ficado em casa com seus filhos para desenvolver também as atividades escolares.
né? Atividades essas que a grande maioria das mulheres não tem domínio, né? Porque tem as suas outras funções. Então, isso tem pesado muito na vida e no trabalho das mulheres. Eu concluo, então, que esse machismo estrutural enraizado na nossa sociedade, com esses pequenos exemplos que eu trouxe aqui, é o fator preponderante que impacta muito, né? Impacta negativamente a vida e o trabalho da mulher. Espero que eu tenha respondido, Larissa, a sua pergunta. Muito obrigada novamente a todos. Obrigada, Elivânia, pelas suas explanações. É claro que respondeu. E eu acho que realmente todas as mulheres que se encontram no chat aqui, né, no nosso canal, nos assistindo ao vivo, se identificam de alguma forma com algum ponto que você mencionou, né? Eu quero agradecer a presença das advogadas que estão aqui, dos homens também que se fazem presentes nesse debate, né? É importante que todos saibam quais são as dificuldades e os anseios sob a ótica e o olhar do outro, né? Então, homens nos assistindo fazem com que demonstre essa empatia e consigam perceber essas questões por nós levantadas sob a nossa ótica, o nosso olhar. Né? Agora, vou fazer uma pergunta para a doutora Mariane Cabral Lima Alves Cantuza, é advogada aqui em João Molevade e também vice-presidente da 75ª subseção, nos auxiliando muito aí na gestão da ordem desde o ano de 2016, né, doutora Mariane? Mariane, eu gostaria de saber que você falasse um pouquinho para a gente quais são os impactos da paralisação dos serviços na vida da mulher em consequência da pandemia. A gente sabe que vários serviços foram paralisados, né? Dentre eles, algumas questões até da advocacia. Você, como advogada, como mulher, o que você me diz? Quais são esses impactos da paralisação dos serviços na vida da mulher? Bom dia a todos, bom dia aos colegas de debate. É um prazer muito grande participar. Eu acho que é um tema extremamente importante e extremamente delicado para se tratar. Eu posso dizer por mim dos impactos que eu sofri aqui dentro da minha casa e eu acredito que eu sou privilegiada, né? Pela situação que eu consigo viver hoje. Nós tivemos a paralisação do serviço da advocacia em meados do mês de março, né? Tivemos suspensão dos processos, dos prazos. Posteriormente voltaram os prazos eletrônicos, mas as audiências não retornaram. Então, a gente teve uma paralisação muito grande no meu escritório, particularmente. Então, desde então, eu fiquei muito tempo em casa, passei por isso que a Elivânia disse, né? Virei professora, virei doméstica, virei esposa, virei tudo, né? Tudo ao mesmo tempo. E isso é muito ruim. Psicologicamente falando, é ruim, porque eu era uma pessoa muito ativa, eu trabalhava o dia todo fora de casa, só à noite, aí já é aquela correria que a gente gosta, né, de trabalhar, viver na correria. E me ver parada em casa, sem ter o que fazer, sem ter como sair da situação, foi muito ruim. Só que aqui na minha casa eu tive o apoio do meu marido, né, que não parou de trabalhar, como ele disse, a empresa dele não fechou, ele continuou trabalhando todas as recomendações e com isso a nossa situação financeira não foi totalmente afetada, né, porque ele consegue me ajudar nos meus compromissos que eu já tinha assumido. Só que isso psicologicamente é ruim, afeta a gente, porque você se sente impotente, né, você se sente incompetente. E eu tenho consciência do meu privilégio, tenho consciência que muitas mulheres não passam por isso, né? São muitas mães, irmãs, filhas, avós, que tiveram a sua realidade absolutamente afetada, principalmente as pequenas e médias empreendedoras, né? Que tiveram seus negócios interrompidos e que não têm esse apoio em casa, não tem o apoio do marido, do companheiro, de quem quer que seja, às vezes nem tem essa pessoa, né? Para ter o apoio. E a gente, como mulher, a gente tem que apoiar a outra mulher, né? A gente tem que dar esse apoio, esse espaço para o debate, esse espaço para a pessoa falar, porque às vezes a pessoa não quer falar, tem vergonha de se expor, tem vergonha de dizer que está passando por uma situação difícil. A gente vê aqui na cidade quantas ações foram feitas para ajudar as pessoas que estão em dificuldade. Então, é uma situação muito difícil.
a questão econômica afetou a vida da mulher extremamente. Né? Muitas mulheres são empreendedoras, autônomas, né? E tiveram a sua renda ceifada mesmo a partir da pandemia. Não tem para quem vender, né? Não tem para quem expor o seu material. Então, eu acho que a gente tem que ajudar mesmo. Esse projeto é muito legal, muito bacana. Convido a todos que estão aqui assistindo que compartilhem com seus pares, com seus colegas, porque vem muita coisa boa por aí e não vai ficar só no falar. Nós vamos tentar agir, nós vamos tentar ajudar você de alguma forma, seja psicológica, seja concreta mesmo, de alguma ajuda concreta. E a gente não quer só falar, a gente quer agir. Então, eu penso o seguinte, eu como mulher, você como mulher que está assistindo, nós temos a obrigação de ajudar outras mulheres. Hoje eu tenho plena consciência de que a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso privilégio. Então, a gente não tem que ficar só no falar, não. A gente tem que agir. Essa questão, eu concluo, né, essa questão financeira, tentando dar uma palavra de esperança de que isso vai passar, é temporário. A gente tem que ter foco, a gente tem que ter disciplina para chegar lá na frente e conseguir sair, né, dessa situação da forma melhor possível. E contem com a gente, nós vamos fazer um projeto legal, um projeto bacana para tentar ajudar todo mundo. Tá bom? Eu te entrego, Larissa, espero que eu tenha parecido um pouquinho, pelo menos um pouco da minha realidade, para dar um pouco de afago, porque às vezes a pessoa olha para a gente e fala assim, nossa, a vida é perfeita, a vida não é só comigo que está acontecendo. Não é, está afetando todo mundo. Né? E dessa forma a gente vai se unir e vai tentar fazer o melhor que puder. Tá bom? Obrigada, doutora Mariana. É claro que contribuiu sobremaneira com esses esclarecimentos. É importante que todas as mulheres e os homens que nos assistem saibam que nós temos nossas dificuldades e que consigam percebê-las, né, sob a nossa ótica e também inserindo aí nas ações e condutas por eles praticadas. Então, eu acho que é extremamente relevante que todas nós estejamos aqui hoje reunidas em prol de um interesse que não é nosso, né, o interesse de todo mundo. E aí eu queria ressaltar aqui uma participação no nosso canal da OAB, da Kelly Chaparro, uma querida que está aqui dizendo que está morrendo de orgulho de todas essas meninas que se encontram aqui. Obrigada, Kelly. A Kelly também fez um questionamento que vai muito de encontro com o que a doutora Ana Beatriz vai nos responder. A doutora Ana Beatriz Dutra Valente é presidente da Associação Médica de João Monlevade, delegada regional do Sindicato dos Médicos, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pós-graduada em cardiologia pediátrica pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, pós-graduada em saúde mental da infância e adolescência pela Faculdade de Ciências Médicas também de Minas Gerais e membro do Grupo Mineiro em Psicanálise. A doutora Ana, muito conhecida por todos nós aqui em João Monlevade, fez uma live comigo no Instagram uns tempos atrás, né, doutora? A gente tratou de algumas temáticas relacionadas à violência doméstica. E eu queria te perguntar, doutora, como que, sobre a sua ótica, né, de médica, de mulher, do que você vivencia, a sua realidade prática, como que você acha que fica a saúde mental da mulher, que é arrimo de família em tempos em que se está vivendo, em que nós estamos vivendo esse isolamento social. Além disso, até aproveitando a participação da nossa nobre colega Kelly, ela fala, trabalhando normalmente, atenta aos cuidados físicos quanto à pandemia, com a ausência de amigos e de família, sem o contato social, né? Ainda com crianças em casa, sem ir fisicamente à escola, como lidar emocionalmente com todas essas responsabilidades? Então, a pergunta da Kelly vai muito de encontro com a pergunta que eu te fiz, né? Como que fica a saúde mental dessa mulher e também da mulher que, além disso tudo, é o arrimo dessa família. Com você a palavra, doutora Ana. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de agradecer a doutora Larissa, a todas as palestrantes colegas aqui. É um prazer estar com vocês mais uma vez, né, doutora Larissa? E eu gostaria de fazer algumas pontuações. A primeira questão, pessoal, é a gente se dar o direito de entender que a gente pode não se sentir bem,
né? Então, a primeira coisa é o direito de não se sentir bem. A gente sabe que já tem algum tempo que nós estamos privadas dessa liberdade, e isso deve demorar um pouco mais, né? O Covid, ela veio para trazer mudanças sociais, mas não é só no nosso meio, é no mundo inteiro. Então, todos nós estamos sofrendo privação de liberdade, confinamento social, perda de empregos, atribuições que não eram nossas, como as atribuições domésticas, né? Porque a gente trabalha fora, a gente teria outras atribuições. Então, a primeira coisa é a gente se dar o direito de ficarmos tristes, né? De não nos sentirmos bem. E a gente sabe que agora a parentalidade, gente, ela deixou de ser vista como um evento só positivo, né? Ser mãe em tempo integral, ser profissional, isso não é uma coisa fácil. Então, quando eu tenho no meio que a mãe ficou dentro de casa, cuidando de 2 ou 3 filhos, com trabalho doméstico, com a perda do emprego, com a liberdade cerceada, então o que está acontecendo com a gente? É um desgaste emocional muito grande. Isso é uma violência psicológica muito grande para nós. Então, como que a gente vai lidar com essas questões? Eu vou discorrer um pouquinho daqui a pouco, mas a primeira coisa, que são as sensações que a gente tem, é de tristeza, de desamparo, até de desespero, de apatia, né? Hoje a gente tem a síndrome de burnout, que a gente fala que é uma síndrome de um desgaste psicológico em relação ao trabalho muito grande, de muita desesperança. Nós vivemos tempos de desesperança. Nós temos medo de sair à rua, de pegar um vírus, de morrer, né? As mais idosas, então, que a morte já frequenta a cabeça da gente com mais presteza, vamos dizer assim, o medo da morte. E isso nos causa um impacto psicológico muito grande, né? A Mariane aí falou que a gente precisou agora de estender os nossos horários de trabalho, porque às vezes a gente trabalha em telemedicina, em teletrabalho, né? Mas isso a gente tem que entender que nós não vamos conseguir a nossa produtividade que a gente conseguia antes, né? Nós vamos ser menos eficazes, nós vamos ser menos profissionais. E ainda com essa parentalidade que nem sempre é uma coisa positiva. Quando você tem um apoio do seu cônjuge, do seu companheiro, as coisas se tornam mais fáceis. Mas ainda acrescido a todas essas questões, nós vamos ter agora um grande enfoque sobre o que nós podemos fazer com o nosso aparelho mental. A gente pode desenvolver algumas questões para melhor, mas às vezes a gente não tem a contrapartida do companheiro. E aí a gente acaba sofrendo mais violência doméstica. Todo mundo sem emprego, desesperançoso, apático, desesperado, preocupado, com filhos barulhentos em casa, né? Então, eu acho que é impactante isso, falar que a parentalidade nem sempre é um evento positivo, porque parece que ficar dentro de casa e ser mãe é a melhor coisa do mundo, né? Estar com os filhos o tempo todo é a melhor coisa do mundo, e às vezes não é isso, né? Esse estresse todo causa dissabores familiares e intrigas familiares, brigas familiares. Imagina uma mãe com um monte de menino pulando dentro de casa, barulhentos, cada hora uma demanda, você tendo que ser professora do filho, fazer dever. Tem as questões também de colocar os meninos para dormir, a hora de dormir, mudou tudo, né? Toda essa dinâmica, toda essa rotina familiar, ela deixou de existir. Então, o que nos resta é o que fazer com isso tudo. Então, a primeira coisa, se a gente não se sentir bem, é procurar uma ajuda, né? Hoje tem sites muito interessantes que você pode fazer consultas com psicólogos online para poder te ajudar, né? Tem um site muito bom que chama acalma.online, que é um site português que a gente pode fazer consultas direto, né? Sem ônus, é um trabalho dos psicólogos portugueses. Quem quiser entrar, depois a gente passa isso. Mas o que a gente tem que fazer é uma reorganização familiar. Se reorganizar dentro da família, com horários, com companheirismo, criando situações. Por exemplo, primeiro, não deixar que os filhos barulhentos nos incomodem tanto, ser mais empáticos com o barulho, com a bagunça, com o desarranjo familiar. Quem que consegue manter uma casa organizada com 2 filhos dentro de casa, com todo o trabalho doméstico e mais ainda o teletrabalho?
Então, a primeira coisa, gente, é a mulher não se sentir tão obrigada a tantas questões. Pode errar, pode ser falha, pode se sentir triste, pode se sentir decepcionada. Então, o que fazer com isso? Então, a sugestão, né, de uma grande parte dos psicólogos é que a gente crie, durante o dia, momentos de 10 minutos, 15 minutos, que a mulher possa se dedicar a ela mesma, né? Ou que seja um banho mais demorado, a leitura de um livro, escutar uma música, alguma coisa que relaxe um pouquinho, porque está muito desgastante isso tudo. O sentimento de desesperança está muito forte. Agora, imagina isso tudo aliado a uma perda financeira, quando a mulher é o arrimo da família. Então, as dificuldades, elas são reais. Às vezes, a dificuldade de cumprir os compromissos, de pagar as contas, de comprar um alimento. Então, por isso que eu acho que essa função nossa de reunir todo mundo é muito interessante, e não só ficar na fala, mas como ajudar essas mulheres. A Associação Médica, junto com a Simone e outras coisas, criou as Quentinhas do Bem, que é um projeto que agora nós apadrinhamos, em média, 100 famílias para doação de cesta básica. Porque a gente não pode pensar só naquela mulher que tem um patamar de vida mais elevado, não. Aquela mulher que já era desfavorecida, ela está muito mais desfavorecida agora. E a gente tem procurado fazer alguma ação em relação a isso, né? E eu convido a vocês todas também para participarem dessas questões conosco, mas entender que nós somos falhas, né? Então, não querer... A mulher se tornou muito exigente com ela mesma, porque para entrar nesse mundo patriarcal, né, que a colega falou, a gente tem que se dispor muito mais da gente para ser melhor do que eles, para ter um salário equivalente, para ter um respeito equivalente. Então, nós trabalhamos praticamente 24 horas por dia, ou de um jeito ou de outro, né? Tentando sanar essa questão do social, do homem ganhar mais, do homem não ser obrigado a eles trabalhos domésticos ou a fazeres familiares, ou ensinar os filhos, né? Então, a gente se desgasta muito mais que isso. Eu costumo brincar que existe uma fala assim, se o filho é doutor, ele é filho do pai. Se não deu nada que presta, ele é filho da mãe. Então, essa questão acompanha a gente há muito mais tempo. Então, que bom que tem homens assistindo essa live para entender como que a gente se esforça, né, para alcançar um patamar social parecido com os homens. E que a gente precisa deles na família para nos dar apoio, para entender as nossas inseguranças, né, para serem companheiros, né? Quando a gente fala em empoderamento, eu nem gosto muito dessa palavra, porque a gente não tem que empoderar nada, a gente só tem que ser igual, né? Não precisa ser mais, mas também não tem que ser menos. Então, eu acho muito interessante os homens assistindo aqui, para vocês terem uma ideia do que se passa na nossa cabeça e de que maneira que vocês podem ajudar. Agora, imagina essas mulheres que já vivem conflitos familiares, que já não têm um companheirismo, ou que essa família já não tem uma saúde mental adequada. Olha o caos que isso está causando. E esse impacto, gente, ele vai ser por muito tempo. Nós não podemos nem mais velar os nossos mortos, nem parentes, nem amigos. Então, acredita-se, né? Eu estava fazendo um estudo disso ontem, que 15% a 20% de nós, todos, homens e mulheres, teremos algum tipo de doença mental nos próximos 10 anos. Porque essa pandemia ela está muito impactante, muito agressiva, e isso vai mexer definitivamente com a nossa cabeça. Então, eu só queria que vocês entendessem que a gente pode falhar, né? Que a gente não seja muito exigente com a gente, não, que a gente pode errar, e mais do que tudo, a gente pode pedir ajuda, criando dentro de casa, com os amigos, como a gente perdeu os amigos, todo mundo está doido para encontrar, para fazer uma reunião, a gente pode fazer isso, então, online, a gente tem feito isso online, igual a gente está falando aqui, claro que não é a mesma coisa, mas pelo menos para passar esse momento tão difícil, tão complexo que a gente está vivendo, sabe? Então, eu acho que eu não sei se eu consegui responder a pergunta direitinho, doutora Larissa, mas estamos aí à disposição. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, doutora Ana, você respondeu brilhantemente. E aí, antes de passar a palavra às nossas próximas convidadas, eu queria falar um pouquinho do que está acontecendo aqui no nosso canal de bate-papo da OAB.
né? A Jéssica está falando que ela é muito perfeccionista, ela tem 2 crianças e a casa só fica desarrumada, ela não aguenta ver isso. Então, Jéssica, tá aí uma resposta da doutora Ana e de todas nós para você, né? Para nós, na verdade. Tá bagunçado? Beleza, amanhã a gente arruma. A gente não pode perder o amor, o carinho com os nossos filhos, com o cuidado com os nossos afazeres domésticos, né? Eu, por exemplo, crio por meio dos post-its o que eu vou fazer naquele dia. Surgiu outra coisa que eu conseguiria fazer com muita naturalidade antes, eu falo, amanhã eu faço, pode ser? Que agora eu vou ficar com minhas filhas aqui. Então, assim, não deixe de perder esse tempo com seus filhos, né? Nesse momento tão importante também para esse contato próximo, e não deixe que sua saúde mental fique violada por causa disso. A Valéria está falando, a Valéria, nossa querida doutora Valéria Jacinto, está aqui também no chat. A Elizabeth, feliz e grata em saber que as associações de João Monlevade estão buscando meios de acolher a comunidade. E é muito bacana, né, esse projeto, porque aqui nós estamos falando de várias associações, a Simon, por meio do CP10, da Simon Mulher, a AMA, a OAB, a Associação Médica. Nós temos profissionais autônomos, como a doutora Mariane, que representa a OAB, mas é uma profissional autônoma, a Isabela, que também está aqui de forma autônoma e voluntária para falar um pouquinho com a gente. Então, estamos movimentando muitas pessoas e assim o faremos pelos próximos ciclos de debates, né? A Elivânia comentou, a Mariane também, a Kelly também falou, a doutora Marisa falando que as mulheres, nós também nos cobramos muito, né? Eu gostei muito dessa fala da doutora Ana Beatriz, no sentido de reservar um pouquinho do dia para você, né? Para você, mulher. Eu tenho feito isso, já faço isso há algum tempo, sou mãe de 2, faço muitas coisas, né? E aí eu também reservo um pedacinho da minha manhã só para mim, só para que eu esteja comigo mesmo, que a gente precisa disso, né? Nós somos todas as outras coisas, mas antes de tudo somos nós, né? Nós conosco mesmo, né? Dentro da gente a gente também tem que se enxergar. E aí, por isso, pensando nessa saúde mental, no fato da gente pensar na gente, como a gente vai se equilibrar, a doutora Ana Beatriz acabou falando, né, que uma dica de um equilíbrio emocional seria essa aí que a gente acabou de falar. Eu queria falar um pouquinho com a Isabela Dornelas. Isabela, obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la conosco. A Isabela é formada em comunicação social, relações públicas, com especialização em gestão estratégica de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Ela é personal e profissional coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching e Psicologia Positiva pelo Instituto Sofia Bauer. Usando no momento a especialização em neuropsicologia. Eu adoro isso, não é a minha área, mas eu adoro essa temática. E eu queria te perguntar, Isabela, como que a mulher deve trabalhar o seu equilíbrio emocional nesses tempos de pandemia? Quando o tempo dela foi bruscamente encurtado, como que ela consegue fazer tudo, né, que ela estava se propondo antes, com esse encurtamento do tempo, desde que seja também de uma maneira equilibrada emocionalmente? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu falo que esse tema, nesse tempo, é necessário, né? E o principal é entendermos que nós estamos falando de nós mesmas, não é isso? Eu gostei muito da fala da doutora Mariana, quando ela colocou a vulnerabilidade. Eu estou passando por isso. A minha rotina foi afetada. Então, nós estamos juntas. É uma realidade que afeta mesmo o nosso universo, né? O nosso universo feminino, principalmente. Então, olha só, pensando em equilíbrio emocional, quando a gente pensa que equilíbrio emocional é a capacidade de nos mantermos sobre um controle mental, quando a gente passa por desafios, né? Alguma mudança na nossa vida, que pode acontecer na área pessoal, na área profissional, familiar. E aí vem essa pandemia e, de repente, as mudanças ocorrem em todas as áreas de uma vez só. Olha só. Não é? O nosso lado profissional, como todo mundo já colocou aqui, como todos vocês já colocou, foi muito afetado. O nosso lado pessoal foi afetado. Enfim, então aí realmente é a hora da gente
voltar mesmo ao centro e pensar como vai ser agora. O nosso equilíbrio emocional foi sim abalado, né? E esse equilíbrio é essa capacidade de nos mantermos bem em controle mental quando chega algum caos, quando tem algum desafio. Então, todas as nossas rotinas foram impactadas, nosso cotidiano virou ao avesso, né? Na verdade, Larissa, quando eu penso nessa parte do tempo, que o tempo foi encurtado bruscamente, eu penso muito mais que foram os nossos papéis que foram escancarados, né? Os nossos papéis de mãe, de profissional, de cuidadora, de esposa, todos os papéis que nós exercemos, eles foram escancarados. É como se o confinamento tivesse colocado uma lente de aumento na sobrecarga que já atingia a vida das mulheres. E aí vem essa pandemia e só expõe esse acúmulo de papéis, né, que a gente exerce. Então, não foi, na verdade, o tempo que diminuiu, mas sim os nossos papéis, tudo que nós exercemos veio à tona em uma forma de expansão mesmo, foi uma lente de aumento colocada nos nossos papéis. E aí, para se adaptar a esse novo cenário, para reorganizar esse equilíbrio emocional, todas as dicas que a doutora Ana colocou aqui são as dicas que eu também dou, né? E aí, mais do que isso, a gente precisa, inclusive, mudar a nossa mentalidade enquanto mulheres, trabalhar a nossa mentalidade. Nós somos automatizadas a agirem, a gente já está no automático de entrar em ação e agir. E a gente sempre pensa, vou resolver isso, vou cuidar daquilo, tenho que terminar aquilo outro, preciso de atender fulano, retornar ciclano, não é assim? E aí a gente fica num piloto automático que a gente chega no nosso limite muitas vezes. E aí a gente precisa aprender a falar, isso é o que eu posso fazer, até aqui eu dou conta. Precisamos de pedir ajuda mesmo às pessoas da nossa casa, ao nosso esposo, aos nossos filhos, e reformatar esse ambiente, né? E entender a nossa humanidade. Por hoje é isso que eu consigo fazer, eu dei o meu melhor, e tem uma frase que já é até jargão, mas ela cabe aqui nesse momento, que é feito é melhor do que perfeito muitas vezes. O perfeccionismo, ele é muito real na nossa vida. Nós exercemos vários papéis e queremos ser perfeitas em todos os papéis, né? Ser a melhor profissional possível, ser uma mãe que não deixa erros, que não tem do que se queixar, uma esposa presente, e por aí vai, os vários papéis que cada um de nós exercemos. Então, a gente precisa se cobrar menos, sermos menos perfeccionistas nesse momento, entender a nossa humanidade, né? Eu falo que entender e nos permitir ser humano é agora a chave nesse momento, sabe? A gente não é Mulher Maravilha, a gente não precisa ser Mulher Maravilha. E muitas vezes a gente acha bonito esse conceito, nossa, sou Mulher Maravilha, preciso de ser Mulher Maravilha, mas não, a gente precisa de ser humano primeiro. A gente precisa de respeitar os nossos limites, de respeitar a nossa vulnerabilidade, não é mesmo? As mulheres hoje sofrem uma carga psicológica muito maior do que os homens. E essa sobrecarga de autocobrança, que busca sempre o perfeccionismo, é isso que nos mina, muitas vezes, que mina as nossas energias, né? Então, a dica é, vamos cobrar menos de nós mesmas, como a doutora Ana já falou, nós não temos o controle de tudo. A gente acha muitas vezes que a gente tem controle da situação, que a gente pode fazer algo pela situação. Não, a gente não tem controle. E aceitar isso, né, de uma forma humana, de uma forma racional. E olha só, um estudo mostra que a porcentagem de mulheres com depressão é de 2 a 3 vezes maior do que a dos homens. E isso ocorre por fatores hormonais, que já vêm da natureza da mulher, e psicossociais. Então, imagina nessa época agora. Então, qual é a dica para manter o equilíbrio emocional? Nos permitir ser humana. Eu resumiria nisso, sabe? E ter esse tempo mesmo para nós mesmos. Às vezes a gente fica pensando que precisa ser grandes coisas. Não precisa ser grandes coisas.
é a hora que eu estou tomando, sentar para tomar um café, que eu esteja presente ali, né? Que eu possa sentir o cheiro do café. Eu falo que a gente trabalhar os nossos sentidos já nos ajuda muito ao equilíbrio emocional, a gente estar presente no momento presente. A gente vive uma época onde a gente nunca está presente no momento presente se a gente parar para pensar, não é mesmo? Às vezes a gente está trabalhando e está pensando lá quando chegar em casa, nos deveres que tem que fazer com os filhos, nas outras atividades que tem que resolver. Aí chega em casa. Aí quando chega em casa, pensa, não concluí aquele relatório lá no meu trabalho, não terminei, e aí eu não estou em casa também. Eu já estou lá no serviço de novo. E a nossa mente não acompanha o nosso corpo físico. Muitas vezes o nosso corpo físico está num lugar e a mente tem outro. Então é essa reconexão com nós mesmos que nós precisamos de fazer. Entende? É estar presente onde nós estamos presentes. Se eu estou exercendo agora o papel de mãe, que eu não preocupe com as outras coisas, que eu esteja presente ali naquele momento, me permita isso. Então, essa conexão de tempo, espaço e mente, isso hoje é muito importante, sabe? E eu falo que a pandemia também tem muita coisa positiva para a gente aprender. Claro, né, que ela trouxe aí as várias adversidades, mas tem muita coisa positiva que a gente pode tirar desse tempo, sim, sabe? Entender a nossa vulnerabilidade, entender que não preciso ser perfeito, eu posso ser humano, eu posso errar. Claro que eu posso errar, porque o que mais nos afeta não é a cobrança do outro, é a nossa autocobrança. Muitas vezes, quem nos cobra somos nós mesmos, não é mesmo? A nossa autorresponsabilidade fere muitas vezes o nosso emocional. Então, nós podemos ser humanas, sim, nós podemos errar, sim, precisamos de ajuda, sim, sabe? Não vai ficar perfeito mesmo, mas vai ter o diferencial nosso ali no nosso dia a dia, aquilo que a gente faz da melhor maneira possível. Então, isso, a contribuição é essa. Sabe? Pedir mais ajuda, falar que não dou conta, estar presente no momento presente e calma, um dia de cada vez, não é mesmo? A gente não sabe quando que vai acabar mesmo, a gente não sabe quando e se vai voltar tudo ao normal, entre aspas, do que a gente chamava de normal mesmo, mas calma, um dia de cada vez, o que eu posso fazer hoje? Como que eu posso agir hoje? E vivendo um dia de cada vez. Então, as dicas são essas, e eu também me coloco à disposição para as mulheres aí, né? E o nosso trabalho é esse mesmo, de nos apoiarmos, de estarmos juntas, para que a gente seja mais forte, porque com certeza a gente é mais forte junto. E eu falo que essa pandemia não é só o afastamento social que dói, muitas vezes é o afastamento psicológico, é achar que eu estou sozinha, que isso só está acontecendo comigo, que por mais que esteja pandemia no mundo todo, comigo está sendo pior, porque ninguém está sabendo as dores que eu estou sofrendo, não é mesmo? Mas não, e colocarmos essa vulnerabilidade agora é muito importante para a gente se apoiar, para a gente fazer um trabalho que a gente vai ser uma pelas outras. É isso, respondi a pergunta, Larissa? Respondeu, Isabela. Eu tenho certeza que, assim como eu, todas as mulheres que estão aqui conseguiram se enxergar em partes do seu discurso aí. Assim como os homens que nos assistem conseguiram visualizar na prática quando, às vezes, um grito, né, um xingo, é um pedido de ajuda, né? Porque, em virtude desse perfeccionismo que nós mulheres temos, porque é social, é cultural, e é pessoal também, né? Os homens, às vezes, não entendem isso, né? Não entendem que, às vezes, aquele é um pedido de auxílio, não de auxílio, de ajudar a mulher. Porque eu sempre digo que a mulher, como mãe, ela não tem que ser ajudada pelo pai. O pai é que tem que fazer seu papel de pai, né? Enquanto ela faz o dela de mãe. Então, isso é que é importante que saibamos, que o homem não está ajudando a mulher, o homem está sendo pai, que é a função dele,
ser pai e auxiliar na criação dos filhos, colaborando para o seu desenvolvimento. Antes de passar a palavra para a nossa querida Essi, eu queria manifestar aqui, falar das manifestações do chat mais uma vez. A Malu Oliveira comentou aqui, podem ter certeza que vocês estão fazendo a diferença na vida de nós que estamos lhes assistindo. E Malu, com a sua manifestação, você pode ter certeza que você acalentou os nossos corações, porque esse é o nosso objetivo principal, né? Então, muito obrigada por tê-la aqui conosco. Nós tivemos várias manifestações, a doutora Lorena Dias, nos permitimos vivenciar nossa vulnerabilidade, nos dá uma grande liberdade pessoal e é uma forma de praticarmos a autogentileza, tão importante nesse momento. Parabéns pelas belas palavras. A Elizabeth Silva, perfeitamente, Isabela, obrigada. A Elaine Miranda, ótima colocação, Isabela Dornelas. Reconhecer nossas limitações, lembrando que feito é melhor do que perfeito. E vigiar na autorresponsabilidade. Parabéns. Obrigada a todas pelas manifestações. Agora a gente vai ouvir a nossa querida Essi Eduarda Barcelos Dias. A Essi é presidente da associação da Simon Mulher, né? Ela tem pós-graduação em pedagogia empresarial e gestão de pessoas. Ela é diretora da Simon, que é a Associação Comercial e Industrial de João Molevade, presidente da Câmara de Mulheres Empreendedoras de João Molevade, e ela é sócia proprietária da madeireira LK. Essi, eu gostaria de saber de você, primeiramente, né, mais uma vez agradecendo pela parceria, mas nós gostaríamos de saber de você que se, diante dessa pandemia, com esse cenário de pandemia, qual que é a sua visão a respeito dos negócios comandados por mulheres? Como que você vê essa situação? Primeiramente, bom dia a todos. Estou aqui representando as mulheres ali da Simon Mulher e agradecer Larissa Santiago pelo convite e estar também participando com todas vocês. Segundo a ONU Mulheres, as mulheres foram as mais afetadas, cerca de 70%. A maioria trabalha no setor de serviços, na área de saúde e de bem-estar, né? O cuidado com pessoas, salão de beleza, estética, buffet, cuidadores. Em seguida, vem todas do setor de indústrias, de roupas, alimentação e, em terceiro, vem os lojistas, né? E 30% do mercado dessas mulheres, elas não são regularizadas perante o governo. É um comércio informal, que dificulta até para ter empréstimos nos bancos, que as taxas ainda estão altas, mas tende-se a baixar, mas sem o comércio, sem a regularidade, não tem nem como adquirir esse empréstimo. Muitas delas conseguiram o dinheiro, né, desse plano do governo, o auxílio foi um auxílio baixo, e a maioria dessas mulheres, elas que cuidam do seu lar, elas mantêm o seu lar, e o dinheiro, né, muito pouco para estar cuidando, dar o sustento às suas famílias. Mas tiveram algumas mulheres que, com a sua criatividade e a sua adequação, estão conseguindo ainda sobreviver. Eu sou de João Molevade e, assim, posso estar dando exemplo para vocês. Por exemplo, lojas de roupas de festa que fabricam ali os lindos vestidos. Não estão fabricando esses vestidos. Aí o que elas resolveram fazer, né, com as costureiras lá, sem fazer nada, foram fabricar os capotes, as máscaras, porque aí vai entrando, né, um dinheiro no seu comércio. Outra fábrica que fazem aqui caminhas e roupas de pet, o que eles fizeram? Também foi fabricar esses capotes, essas máscaras, os buffets, as floriculturas, as lojas que fazem ornamentação. Não está tendo festa, então eles estão usando a criatividade. O que eles estão fazendo? Pequenas festas que os familiares vão comemorar, ali 10 pessoas, família mesmo.
Aí vão lá, fazem o bolinho, levam bolos, doces, salgados. A floricultura monta os pequenos os arranjos, mas estão ali se virando. Estão fazendo também as comidas, ali os caldos, as feijoadas, as comidas em pequenas porções e entregando delivery. É um serviço que já existia, delivery, mas cresceu muito, né, diante dessa pandemia. Então, são alguns exemplos que estou dando aí que as mulheres estão se adequando. Outro cenário também que surgiu com grande força no mercado são as parcerias entre empreendedoras. É a loja de flores com a loja de chocolates, a loja de vinho com a loja de queijo, de frios. O que está acontecendo? Fazendo cestas. Olha que parceria linda. Tem as datas comemorativas, como teve Dia das Mães, vai ter agora Dia dos Namorados, aniversário. Estão trabalhando em parceria, fazendo essas cestas e entregando. E já está gerando economia. É pouco? É, mas vão se fortalecendo. Outro casamento bacana que está acontecendo também são as lojas de roupas com as lojas de calçado. Olha que casamento bacana. Eles estão tendo esses influencers que fazem os provadores, vestem lá as roupas, fazem as fotos e colocam na mídia. Então, são assim, coisas que as mulheres estão buscando, né? Já existia, mas estão agora se reinventando para ficar cada dia melhor. Então, isso tem dado força, então, tem feito diferença. E diante disso tudo, o que está ocorrendo nesse cenário? As mulheres estão tendo que buscar ferramentas tecnológicas. Eu mesmo fui uma delas que estou estudando, aperfeiçoando nessa área de tecnologia, porque tanta plataforma, tanta coisa, e eu também não sabia e estou precisando de saber por necessidade mesmo do mercado. Inclusive, gente, o Sebrae, ele está com muita plataforma, muitas coisas, e-books, tudo gratuitos, que pode estar ajudando as mulheres aí empreendedoras, né, em seus negócios. É muito importante ter esse apoio. Aqui em João Levade, o Sebrae fica aqui na sede da Simon. Então, precisando aí, pode contar com essa ajuda aí. E queria fazer um registro aqui que eu, em nome da Simon Mulher, nós estamos atuantes no trabalho e parceria para acontecer mesmo esse envolvimento das mulheres empreendedoras. Estamos também no projeto, também junto aí com a doutora Ana Beatriz, que está presente nessa live, o projeto das Quentinhas do Bem, que está levando cestas básicas, né, para as famílias carentes e entregando o sopão para os moradores de rua. Enfim, quero fazer outro registro, que países que melhor estão lidando com a pandemia são governados por mulheres. E isso é uma coisa muito bacana, né? Respondido, Larissa? Larissa, seu áudio. Eu desliguei o áudio a pedido de uma pessoa do chat que estava dizendo que estava tendo interferência, mas me desculpem, eu estava dizendo que perfeitamente, eu acredito que todas nós mulheres nos encaixamos nisso, porque somos também empreendedoras, né, das nossas atividades, temos aqui várias pessoas que são autônomas, acredito que todas nós somos profissionais autônomos, né, profissionais liberais, e nós enfrentamos essas dificuldades. Falar dessa dificuldade, eu achei muito interessante a manifestação da doutora Carla Gomes no nosso chat. A doutora Carla também está conosco nesse projeto, é também membro da Comissão Mulher Advogada, e ela disse assim, olha, estou assistindo vocês, ajudando a minha filha de 6 anos na escola, assessorando meu filho de 14 anos na aula online, e o meu cotidiano virou do avesso, né? Então, assim, estamos vivendo realmente esse cenário
Acredito que os debates de hoje foram extremamente relevantes. Esse respondeu super bem a pergunta, né? Eu me encaixei muitos dos seus posicionamentos e consegui visualizar essas ações aqui na nossa cidade, né? Os nossos comerciantes se reinventando, né? E a gente apoiando essa medida. Quanto ao projeto Quentinhas do Bem, peço, gente, quem está aqui nos assistindo, compartilhem dessa ideia, doem, por favor, algum valor. A conta é a conta da Simon, mas eu acredito que não seria interessante passarmos aqui agora. É só ligar na Simon, né? Se as pessoas vão passar lá, os funcionários passam a conta para o pessoal, não é isso? Isso. E aí, pessoal, eu mesma fiz a minha doação, enviei o comprovante para a Elisete. Foi um prazer, uma honra muito grande auxiliar vocês. E no futuro próximo podem contar comigo aí para participar na entrega também, né? Vai ser um prazer muito grande. E, gente, eu acredito que o nosso debate foi muito relevante. Tivemos vários comentários aqui no nosso bate-papo, né, do YouTube. A doutora Renata Antunes, também advogada, colocou: dialogar sempre nos possibilita aprender, reaprender e refletir. E nos parabenizou pelo projeto. A ideia é essa, que nós estejamos um pouquinho do nosso tempo, né, nesse período da manhã, juntas, para poder refletir, pensar, repensar e mudar alguns posicionamentos, sempre pensando em nós mesmos, mas também ajudar o próximo. Essa é a nossa principal característica e é o principal objetivo deste projeto também. Tá bom, gente? Eu agradeço a todas as palestrantes, eu agradeço a todo o público aqui presente e quero dizer que não é o término, é o começo, é o pontapé para vários debates que vão continuar a partir de então, cada um com a sua temática diferente, tentando ajudar o público feminino. Obrigada a todas, um beijo no coração de cada uma de vocês. Foi um prazer estar com todos vocês aqui no dia de hoje. Um abraço e até mais.